Olá, estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo, não é? Aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate para você, não é? Segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, uma tradição no horário ou na discussão política, o horário que tem a tradição, né? No debate político e da discussão dos temas e assuntos importantes aqui para a nossa cidade, para a região metropolitana e, claro, a gente debatendo também os temas de interesse nacional, infelizmente ainda no foco, né, do Covid-19, do coronavírus, que vai aí avançando e vai se multiplicando, agora mais até pelo interior do estado de São Paulo, pelo interior do país, e uma dificuldade enorme, né, da gente reverter esse quadro. Situação um pouco diferente aqui da cidade de Santos, da Baixada Santista, né, já temos aí um equilíbrio muito maior, né, e a preocupação já diminuiu bastante, já que nós temos aí uma faixa de 60% aí de ocupação dos nossos hospitais, especialmente no que diz respeito aos leitos de unidade de terapia intensiva, enfermarias, enfim, né? E o problema parece que finalmente agora está mais sob controle aqui na região metropolitana, também graças, claro, ao esforço enorme de todos os prefeitos. A gente não pode nunca deixar de ressaltar isso, né? Jamais o Condesb atuou com tanta perfeição, né? Jamais os prefeitos se uniram tanto, né, com um objetivo só, né? O prefeito de Santos, Paulo Alexandre, que é o presidente, os outros prefeitos todos, né, de São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, toda a região metropolitana, enfim, colaboraram e atuaram muito, né? Foram muito persistentes, né? E ainda a Praia Grande, por exemplo, ainda não tem a sua praia liberada, né? O prefeito Mourão ainda mantém lá o decreto de proibição da utilização dos 21 quilômetros de praia na cidade de Praia Grande, que deixa mais uma vez a comprovação da responsabilidade que os prefeitos da Baixada tiveram. Em outros locais aí temos problemas, né? Aliás, a Baixada Santista, pelos números que temos aqui, o secretário de Saúde de Santos participou ontem com a gente, né? O secretário Fábio Ferraz, deixando claro que a cidade de Santos, a região metropolitana, poderia estar já na faixa amarela, né? A faixa 3, como está a cidade de São Paulo e a região metropolitana, a região da Grande São Paulo, chamada Grande São Paulo, né? Enfim, infelizmente os números continuam aumentando, né? Houve uma desaceleração na região e aqui em Santos, mas os números de casos continuam crescendo, os números de os óbitos nem tanto, né? Graças a Deus, e a gente ainda seguindo aí nessa situação complicada para todos nós. Depois da pandemia, né? Quando a gente tiver aí a reabertura realmente da economia, é que aí vai ter um balanço geral e vai ter uma bomba, né, na cabeça de todo mundo. Lamentavelmente, a previsão é muito complicada em relação à retomada da economia, não na região, mas no país, né? Ontem, finalmente, o Congresso Nacional aprovou a mudança de lei, né, a PEC, né, que alterou a data das eleições de 4 de outubro para 15 de novembro. O segundo turno seria em 25 de outubro, nos lugares, nas cidades, municípios onde for necessário o segundo turno, uma eleição para prefeitos, né? Esse segundo turno será realizado no dia 29 de novembro, né? Com essa mudança, né, uma série de alterações, também no calendário eleitoral, que a gente vai aproveitar e debater aqui durante o ponto de vista. Com prazer recebe hoje o nosso Fernando Chagas, aqui à esquerda, o Chagas, cientista político, né? E especialista aí na questão das finanças públicas. Tudo certo, Chagas? Prazer revê-lo. Tudo, olá amigos, um abraço a todos. Antes de falar, né, do adiamento da eleição, antes de eu falar da Covid-19, que é o tema, né, pegar de gancho o teu raciocínio, Boturão. A economia, os efeitos da economia serão drásticos, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Mas o que me assusta mesmo hoje, eu que por muitos anos fiz análise e comentários sobre o mercado financeiro e sempre respeitei o mercado financeiro, porque no meu modo de entender tem os melhores consultores, os melhores analistas do Brasil estão no mercado financeiro. Só que está espantoso a distância, a dissociação do mercado financeiro para a realidade. O mercado financeiro hoje faz análise dizendo que está tudo muito bem. E eles partem do princípio. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro tem 200 votos no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Com 200 votos não ocorre o impeachment. Não ocorrendo o impeachment, então está tudo muito bem.
nós vamos ter uma estabilidade política. Essa é a visão do mercado financeiro, diz que a Bolsa vai subir, o dólar vai cair e nós vamos ter uma recuperação econômica razoável. Isso, no meu modo de entender, está longe da realidade. Nós até antes de começar o programa estávamos comentando, os efeitos da pandemia no mundo e no Brasil serão trágicos. Nós caminhamos para cerca de 30% das empresas, de uma forma geral, quebrarem até o fim do ano. Até o fim do ano, há uma avaliação que nós vamos ter 20 milhões de desempregados e o PIB vai cair 10%. Como a gente pode dizer que só o fato do presidente Jair Bolsonaro não sofrer um impeachment, que está tudo muito bem? Não está tudo muito bem. Nós precisamos de um plano emergencial para atender a economia neste momento e depois um plano a longo prazo para sustentar a economia. Se nós não fizermos isso, o próprio mercado financeiro, isso que me espanta, o próprio mercado financeiro vai sentir. Porque nas crises anteriores, nós tínhamos uma taxa de juros de 14% e 15%, então todo mundo investia em renda fixa. Hoje a renda fixa, em termos reais, está dando zero ou até negativo. Então a própria população, aquele que investe no mercado financeiro, aquele que aplica os seus recursos no mercado de ações. Este também, mercado de ações, ele está temeroso, porque teve um tombo danado. Se prometia que as ações chegariam a 180 mil pontos e nós estamos em 90 pontos depois de cair para 40, 50 pontos. E hoje os rendimentos em renda fixa no mercado financeiro também não estão dando. Não estão entendendo essa análise de grandes consultores, de grandes analistas do mercado financeiro, totalmente distante da realidade. Nós temos que cair na realidade e ver que nós precisamos de um planejamento, repito, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, principalmente para recuperar as empresas e os empregos. É uma situação confusa, né, complicada e é um drama, né? Estamos enfrentando e vamos enfrentar mais ainda, né, quando a preocupação com o coronavírus diminuir. Quem está com a gente também, participa conosco nesta edição, mais uma vez, nosso Armando de Matos Júnior, advogado da área criminal e que também colabora com a gente aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, Armando? Prazer também tê-lo a bordo. Muito bem. Boturão, muito prazer estar aqui ao seu lado, do meu amigo Santana, do Chagas, profissionais que conhecem muito do assunto. Realmente, olhando pelo aspecto da nossa cidade, né? Eu que caminho muito por aí, ando ao centro, etc., está realmente complicado. Nós observamos empresas antigas, tradicionais, familiares, né, fechando as suas portas e você observa que aquilo não voltará mais. Pequenas empresas de certo, mas famílias ficarão sem o seu ganha-pão, né, vão precisar conseguir uma outra colocação, um emprego, o que é muito triste. Isso altera muito, muito a economia da nossa cidade. E as pessoas não entendem. Estava falando com o Chagas agora, o Boturão, o Santana, as pessoas não entendem. A prefeitura não tem condição de socorrer essas pessoas imediatamente. Quem socorre é o governo federal, né? A prefeitura depende de praticamente IPTU, ISS. Santos tem um pequeno diferencial por conta do porto. Algumas cidades aqui do litoral por conta dos royalties de petróleo, mas outras cidades não tem nada disso. Depende diretamente do serviço prestado e do IPTU que nós pagamos para a prefeitura. Mas nós não temos condição de ajudar pessoas. Quem vai ajudar de fato é o governo federal. É muito triste, lamentável. E o day after, né, virá. Não veio ainda. Não é porque o shopping abriu, porque a praia está liberada em um período, que a pandemia terminou. A pandemia, talvez, a parte da saúde, já controlamos alguma coisa, os números já são menores de fato. Porém, a parte da economia, esse rescaldo virá ainda e nós vamos ver muitas empresas quebrando e pessoas desempregadas, lamentavelmente. Lamentável mesmo, né? Marcos Santana na ponta, acompanhando sempre as principais informações, né, que vão surgindo aí ao longo do programa e a sua participação sempre importante com a gente também. Tudo bem aí, Santana? Boa tarde a todos, tudo bem na medida do possível. Gostaria de trazer uma outra informação. Na terça-feira o IBGE divulgou o resultado do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar, e mostrou que depois de muitos anos o número de pessoas sem trabalho no Brasil superou o número de pessoas trabalhando entre a parcela da população economicamente ativa. São nada menos que 87 milhões de pessoas que estão sem trabalhar. É um primeiro reflexo da pandemia. A situação econômica do Brasil já 47, não era... né? 47 milhões, né?
87. Sem trabalhar? Sem trabalhar. Acho que não. Incluindo aí os informais. Os informais. Os informais. Os informais. É um exército mesmo, né? E a situação econômica do Brasil já era ruim antes da pandemia. E essa pesquisa da PNAD mostra o reflexo, né, o diagnóstico dos 2 primeiros meses da pandemia. Significa dizer o quê? A situação tende a piorar ainda mais, porque não existem ainda os registros de mês de junho, julho e agosto, que a tendência, até o Sérgio Chagas vai poder falar melhor, a tendência é que o mercado de trabalho no Brasil encolha ainda mais. Chagas, se me der a possibilidade de falar para que o telespectador assimile isso, é muito triste o que será dito, mas nós teremos um acréscimo muito grande na criminalidade. Na criminalidade. Muito triste falar isso. O Estado não está equipando as suas polícias, digo a Polícia Estadual, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Os municípios fazem o seu papel nas guardas municipais. A União na Polícia Federal, que atinge certos tipos de crimes, mas ali na ponta quem faz é a Polícia Militar e a Polícia Civil. E os estados, principalmente o nosso estado, não está fazendo aportes na segurança pública, ou seja, contratando novos profissionais, equipando delegacias, etc. Nós teremos nos próximos meses uma quantidade muito maior de crimes. As estatísticas vão subir vertiginosamente. Isso é uma situação que eu realmente estava na pauta aqui para fazer essa colocação para o Armando poder avaliar. O Santana vai fechar aí a sua... Exatamente. Vai fechar a abertura. Só para complementar, com relação, eu falei das pessoas sem trabalho e sem falar das pessoas com trabalho precarizado. Ontem tivemos uma manifestação dos entregadores por aplicativo, que eles reclamam com uma certa razão aí das altas jornadas que estão submetidas às condições e a baixa remuneração, enquanto depois que começou a pandemia, aumentou o número de entregas, mas os rendimentos deles reduziram e os aplicativos vão muito bem, obrigado. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que confere aí a reprise do Ponto de Vista de segunda a quinta às 8 da noite, na sexta-feira à meia-noite. Só lembrando que sempre no programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, né? Nesse intervalo de tempo, até Deus duvida das coisas que acontecem, ou até as coisas que deixam de acontecer na nossa combalida República Brasileira, né? Só mais uma vez destacando aqui os números do Covid-19, sempre com base nos relatórios, né, que a gente recebe até 6h30, 7 da noite do dia anterior, de ontem, portanto, né? Em Santos, 9.132 casos, 374 óbitos. Baixada Santista, 24.052 casos, 995 óbitos, né? A todos os familiares, a gente sempre deixa aqui os nossos sentimentos, né? Para quem perdeu aí pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, tia, sobrinho, enfim, né? Um amigo muito próximo, enfim, os sentimentos de todos nós aqui do Ponto de Vista. Em São Paulo, no estado de São Paulo, 289.935 casos, quase 290 mil casos, né, oficialmente registrados do coronavírus, 15.030 óbitos. E no Brasil inteiro, 1.453.369 casos, 60.713 óbitos, lembrando que são números oficiais, né, que a comunidade científica considera, por estudos realizados, mais ou menos como a gente teve aqui, né, o nosso estudo epidemiológico aqui na Baixada Santista, coordenado pelo Caseiro, pelo Rogério Santos, enfim, né, participação também do Evaldo Stanislau, essa pessoa extremamente competente, né, nessa área. Nós temos aqui na Baixada Santista um número que deve ser multiplicado aí por 6,5 aproximadamente, né? Daríamos aí 150, 160 mil pessoas que tiveram contato com o vírus, né? E no Brasil, de acordo com a comunidade científica, pode multiplicar por 10, né? Então a gente teria aí cerca de 14 milhões, né? E 300 mil brasileiros que já tiveram contato com o coronavírus. Evidentemente que os óbitos também
tem uma diferença, não essa, né? Mas também tem uma diferença os óbitos reais em cima do coronavírus. Bom, a gente estava falando sobre a questão do problema de desemprego, né, Chagas? E uma questão que eu tinha mesmo muita preocupação para levantar aqui, aproveitando o Armando, é realmente essa possibilidade, né? Porque o cidadão perde o emprego, né? A mulher desempregada, tem filho para criar, né? Vai recorrer à escola pública. Tudo bem, é uma saída. Ele tem a alimentação que ele recebe na escola pública, né? Depende do município. Depende do município. Depende da prefeitura. A prefeitura tem condições de manter a merenda. E à noite não come. E à noite não come, enfim, né? Então, né, o meu caro Armando de Matos, o cidadão está numa situação dificílima, não é? E a criminalidade acaba sendo uma saída, né? Sim, não é uma fórmula matemática isso. Todo mundo que está com problema econômico vai migrar para o crime. Não é. Vamos deixar claro. Claro que não. Não é isso. Não é como a fórmula de Bhaskara, né? Como é que é? O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Não é isso. Não é isso. Muito pelo contrário. Mas as pessoas, algumas pessoas, tendem a começar ali por que não, cometer pequenos ilícitos, né? Até por necessidade. Necessidade, mesmo começar furtos dentro de supermercados, né? O famoso crime famélico propriamente dito, né? Esse seria um crime propriamente dito. O sujeito ir ao supermercado e furtar alguma coisa, uma venda, padaria, etc. Vai aumentar. Outros crimes vão aumentar também, estelionato, receptação, né? O sujeito compra uma coisa subtraída. Os crimes, certamente, essa conta que nós temos hoje, que os grandes jornais apresentam para nós aí, trimestre a trimestre, essa conta de crimes maiores, né? Roubo, latrocínio, furto de carro, furto, etc., homicídio, estupros, né? Essa conta vai aumentar. Tenho certeza disso. Nos próximos meses. É chato nós falarmos, não estou aqui trazendo as trombetas do apocalipse, mas é fato, isso é regra, né? Em época de guerra, as pessoas passam fome, né? Tomara, né, que a economia ressurja de alguma forma, né? Mas como nós temos um número muito grande, desproporcional, números de guerra, pessoas desempregadas, e o pai, né, aquele que é pai, a mãe tem um filho, uma filha, às vezes muito mais, né? E passando fome. Isso vai gerar um problema muito sério. É a hora da União fazer a sua intervenção, dos estados e os municípios, aqueles que podem fazer alguma coisa para tentar gerar, eu sei que Santos está trabalhando nesse sentido, tentar gerar algo para a economia, principalmente para o centro da cidade. Então nós vamos aguardar os próximos meses, tomara, né? Oxalá que isso não ocorra, mas vamos aguardar. Armando, e a preocupação não é a violência com uma fórmula matemática. Falta comida em casa, vai ser violento. Não é isso. Não, mas as condições econômicas de habitação, de alimentação e de também pagar a conta de água, luz, isso vai levar a uma violência, essa pequena violência, mas vai levar. O que mais me preocupa são cidades grandes, como Rio de Janeiro, mesmo São Paulo. Nas periferias, são pessoas que não têm a menor perspectiva de vida. Normalmente são pessoas de pele negras e que a criança e o adolescente já por si só já não tem muita perspectiva e vê sem nenhuma possibilidade de ter acesso nem a bens de consumo, mas a bens básicos. Ele vendo sem perspectiva, ele vai partir para a rua. Ele, principalmente aquele que já está no ensino médio, ele vai deixar o ensino médio e vai para a rua. E só ratificando os números do Santana, o que me preocupa. No cadastro único da União, que são aquelas pessoas em estado de vulnerabilidade social, são 77 milhões. 56 milhões tiveram acesso ao auxílio emergencial. Porém, se você verificar os estudos que estão sendo feitos pelo próprio governo federal, principalmente pelo IPEA, que tem um pessoal técnico muito bom, nós vamos chegar ao número de 92 milhões de pessoas que necessitarão de um auxílio emergencial e depois de um auxílio permanente. Esse auxílio permanente, o que seria? Seria uma renda básica universal. Pelas contas públicas do governo federal, estados e municípios, estados ainda tudo bem, ainda alguns podem ajudar, município nenhum pode ajudar. Como nós vamos garantir para 92 milhões de pessoas, nós temos que de população 210 milhões, né? Quase a metade. Quase a metade. Quase a metade. Que vão precisar de uma renda permanente, uma renda básica universal.
Hoje, quando nós começamos aqui o programa na época do coronavírus, dizendo que o PIB tinha uma dívida, ou a dívida pública em relação do PIB era 76%, hoje nós já estamos em 84%. Eu dizia que chegava em 90%. Nessa escalada, nós vamos chegar a 90%, 92%, 94%. Aí sim, nós vamos colocar em credibilidade a solvência do Estado. O Estado ter condições, o Estado que eu digo, a União, ter condições de honrar esses títulos públicos. O que nós vamos precisar? Fazer um planejamento de 10 anos, a longo prazo, para mostrar para o mundo que nós estamos com uma dívida em ascensão, mas que essa dívida será paga dentro desses termos. E que nós vamos garantir, ao mesmo tempo, o auxílio para essas pessoas, né, que eu digo a renda básica universal, no mínimo durante um ano. Isso vai elevar a dívida. E não é só essas pessoas, nós vamos ter que atender as empresas. Se o governo federal, com juros baixíssimos, não der crédito para as empresas não vão ter condições de sustentar e vai gerar um desemprego maior ainda. Médias e pequenas, né? Principalmente microempreendedor. Só dar uma ideia, de microempreendedores, são 10 milhões no Brasil, de microempreendedores. 80% antes da pandemia ganhava mais do que um salário mínimo. 80% durante a pandemia, hoje, ganham menos do que um salário mínimo. Olha a situação. Se a gente não der crédito para microempreendedor, empresa de pequeno porte e microempresa, o Brasil não se recupera. Não é dar dinheiro para as empresas por dar, não é dar dinheiro para as pessoas por dar, não, é para o sustento da própria economia. Sobrevivência. Manter a economia girando, né? Uma das consequências, o Armando destacou bem o risco da violência aumentar, mas uma consequência direta aí, e é infalível que isso aconteça, é a queda do consumo. Menos pessoas trabalhando, menos pessoas recebendo, consequentemente, menos pessoas comprando bens e serviços, né? E a tendência, então, é que a economia ela entre num processo vicioso de encolhimento muito grande, né? Porque a partir do momento que a empresa deixa de faturar, deixa de vender, ela começa a demitir mais ainda e fechar as portas, né? Vamos para um rápido intervalo, lembrando que os países da Europa estão reabrindo aí as fronteiras, né? Ou reabriram as fronteiras, praticamente todos os principais países europeus, né? Após a crise do coronavírus. E duas exceções, né? Brasil e Estados Unidos estão proibidos, né, os seus habitantes, né, de viajarem para a Europa, né? Você que gosta de ir a Portugal de vez em quando, né? Ou quase sempre, né? Eu tenho alguns amigos aí que gostam muito, vão sempre a Portugal, enfim, né? E Portugal é um país maravilhoso, né? Delícia você passear em Portugal, não tem dúvida, né? Mas tem gente que vai tá sempre lá, né? Não pode. Quebrou a cara porque a gripezinha, o resfriadinho, era uma coisa muito mais complicada, né? E vejam lá, né? Estados Unidos com o Trump e o Brasil com o Bolsonaro. E mais um parecido, a Rússia também. A Rússia também, né? Também a Rússia, né? Do nosso amigo... Que vai ficar até 2200. Nunca mais vai deixar de ser presidente. Do Tupin, né? 2200. É verdade. Voltamos já já. Voltamos. Sequência aqui do nosso ponto de vista. O Fernando Chagas com a gente aqui, cientista político. Doutor Armando de Matos também participando com a gente, advogado na área criminal. Santana acompanhando aí as informações. E a gente lembrando que o Congresso Nacional ontem acabou aprovando definitivamente, né? Já havia sido aprovado no Senado e a Câmara confirmou ontem a alteração das datas das eleições 2020 para prefeitos e vereadores em todo o país. A eleição estava marcada para 4 de outubro, agora será realizada dia 15 de novembro. E nos municípios onde for necessário o segundo turno, né, entre os candidatos a prefeito, que seria inicialmente 25 de outubro, né, essa data passa agora para 29 de novembro. Portanto, 15 de novembro, primeiro turno, 29 de novembro, o segundo turno. Aí tem muita reclamação, muita gritaria, muita crítica, enfim, que isso só foi aprovado por causa da liberação lá dos 6 bilhões de reais para os municípios, para as prefeituras, enfim, tudo bem. Eu até considero essa situação um pouco vexatória, mais uma vez, né, para o Congresso Nacional. Mas aí eu pergunto aqui, eu encaminhar aqui ao Chagas inicialmente, esse dinheiro, essa verba, não devia ter sido encaminhada ou liberada pelo governo federal aos municípios para o combate ao coronavírus? Não era disso que tanto se reclamava? Teve realmente, não esse é o nome correto, mas vamos dizer, no orçamento de guerra,
teve um superávit orçamentário. O que é um superávit orçamentário? Se planejava gastar X, gastou Y menos de X. Restaram 6 bilhões. Esses 6 bilhões, para não virar moeda de troca, esses 6 milhões para não virarem moeda de troca, já deveriam ser programados para passarem para os municípios. Mas precisou o Congresso negociar com o governo federal, principalmente o Rodrigo Maia, negociar, olha, nós vamos aprovar... Centrão, né? O Centrão. Não adianta, é sempre isso. Nós vamos aprovar essa regra, mas para aprovar essa regra, nós precisamos garantir que os municípios não sejam prejudicados, os prefeitos que estão no mandato, que querem ser reeleitos, também não ser prejudicados. Porque quanto mais passasse o tempo, mais dificuldade os municípios teriam de honrar seus compromissos, pagar salário e manter cidade. Então, os municípios, muitos municípios que têm prefeito para ser reeleitos, não queriam adiar essa data. Então, o que se fez? Vamos adiar essa data desde que venham esses 6 bilhões para o município. Não precisava dessa negociação. No momento que teve uma sobra orçamentária no orçamento de guerra, deveria imediatamente esse dinheiro ser programado para passar para os municípios. Mas já que não fez, acabou sendo uma moeda de troca. Eu vejo positiva, mesmo sendo 45, 42 dias, positiva, porque esse adiamento, qualquer tempo que a gente ganhe para não ter aglomeração e as pessoas não serem contaminadas pelo coronavírus, melhora. Estão dizendo até que o coronavírus, o pico no Brasil, porque o Brasil é enorme, né? Vai chegar só lá no mês de setembro, muito perto das eleições. Então, foi uma boa medida para outubro. E mudaram também todas as datas nessa emenda constitucional, tacitamente mudaram todas as datas, né, para que todos tenham possibilidade de se preparar melhor para o pleito eleitoral. E na questão que se falou que também abriria, numa negociação, que os partidos teriam de volta o tempo de rádio e de TV, o tempo eleitoral não, partidário de rádio e TV, esta não passou na emenda constitucional. Passou sim essa emenda de recursos para o município tão necessária para dar um fôlego para os municípios, não por causa do prefeito ser reeleito, não é isso, porque os municípios precisam desses recursos para pagar funcionalismo público e manter a cidade. Pois é, fazem tudo de uma maneira tão equivocada no Brasil, né? Que agora fica essa impressão aí, né? Fica essa crítica aí. Eu já ouvi hoje emissora de rádio, Jovem Pan, Bandeirantes, enfim, os caras largando a botina em cima do Congresso Nacional, que quer favorecer os atuais prefeitos, os prefeitos ligados ao Centrão, essa coisa toda, aqueles que vão se reeleger, que vão lançar candidatos, essa coisa toda, né? Caso acontecesse, como o Chagas explicou agora há pouco, na distribuição do dinheiro corretamente para o combate ao coronavírus, o que era uma coisa óbvia, não é, que devia ter sido feito lá atrás, pelo menos há 60 dias, né? Isso não teria acontecido. Agora fica essa situação aí de que o governo se curva ao Centrão, né? E por conta do dinheiro que vai ser liberado, o Centrão foi lá e colaborou, aceitou ajudar e colaborar com um pedido feito, foi um pedido, né, do ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso. Sim. Há um ponto, não sei se o telespectador e os colegas de mesa vão concordar comigo, mas num primeiro instante, quando falaram em procrastinar as eleições, eu pensei no seguinte também, daquele prefeito que não poderá mais se reeleger, porque está na segunda ou por algum impedimento, ficar mais algum tempo no cargo. Pensei alguma coisa também. Agora nós, brasileiros, nós todos perdemos uma oportunidade muito grande de começarmos a debater o voto opcional. Isso é um negócio interessantíssimo que talvez a pandemia trouxesse, de fato trouxe, mas passou e ninguém comentou. Algumas pessoas falaram, alguns constitucionalistas falaram acerca disso. O voto não ser mais obrigatório. Chagas, não sei a opinião dele. Chagas é contra, eu sou a favor. Eu sou a favor. Eu acho que hoje tanto faz, porque a multa para você, a pessoa que não vai... A multa é mínima. É irrisória. Ou Sim, senão, a multa, mas causa uma dor de cabeça. E a pessoa ainda tem a opção de ir lá e justificar. Então, a multa já... Causa uma dor de cabeça, você não pode tirar uma série de documentos. É muito comum, a pessoa vai lá, faz a justificativa e vai para a praia, não vai votar. Então, mas isso de uma forma brasileira, né? Na prática não é obrigatório. Opção. Dar opção para o eleitor, aquele que está, entre os 16 e 70, vai se quiser.
Agora, perdemos essa oportunidade. Momento de crise, de guerra, foi a palavra usada pelo Chagas, né? Orçamento de guerra, vou reutilizá-la aqui. Perdemos a oportunidade de deixar o voto opcional, não obrigatório. Eu defendo essa tese há muito tempo, acho que seria melhor. O Chagas ainda é contra, né? Eu ainda sou contra porque o poder econômico seria preponderante nesse caso. Só por esse motivo. As pessoas estão tão desiludidas, Armando, tão desiludidas com a política, principalmente com determinados políticos devido à corrupção e determinados partidos, que esse pessoal ele não iria votar. Eu acredito que se não fosse obrigatório, embora justificar é fácil, a multa é irrisória, né? Eu acredito que nós teríamos uma abstenção maior do que 50%. Hoje já é grande a abstenção, né? Aí ficaria aquele que tem... Passa de 20%, 25%, né, Chagas? Por aí. Eu conheço pessoas que falam para mim, se o voto não fosse obrigatório, eu não ia. Então, eu vejo essa preocupação. E o poder econômico poderia perpetuar, vamos dizer, não gosto desse nome, mas um encontra o outro, a elite política perpetuar. Eu vejo que, principalmente Norte e Nordeste, muita gente não iria votar. Agora, por princípio democrático, como em todos os países, tem que ser livre, né? É lógico, sem dúvida. Eu acho que, na verdade, o que tem que investir é na conscientização do eleitor da importância do voto, né? Para ele votar conscientemente, saber o que está em jogo, quais são as regras do jogo, para que serve cada um dos poderes. Por exemplo, se não votar, não pode reclamar também. Então, né? o vereador não pode prometer casa popular, assim por diante, não pode trocar o voto por um par de sapatos e assim por diante. A partir do momento que você conscientiza o eleitor, melhora a qualidade do voto, acho que os representados, né, também melhoram a qualidade e isso fortalece ainda mais a democracia. Santana, né? concordo com você, mas se nós perguntarmos para a maioria dos brasileiros, eleitores, se nós perguntarmos os últimos deputados, senadores, que eles votaram, talvez lembre do prefeito, talvez lembre do presidente, mas senador, deputado, mesmo vereador, talvez o sujeito não lembre. Mas esse é o grande desafio. Não né? lembre, ele não sabe. Eu votei, não lembro, tal, não lembra. Olha aqui, caso o município ou o estado não apresente condições, porque tem essa dúvida também, né? Sabe-se lá se 100% dos municípios brasileiros vão ter condições sanitárias aí de fazer a eleição, né? Então, caso o município não apresente essas condições para realizar as eleições em novembro, o Congresso poderá editar um decreto legislativo designando as novas datas para a realização do pleito, tendo como data limite 27 de dezembro, tá certo? A proposta inicial era que o Tribunal Superior Eleitoral fizesse isso, mas aí o Congresso não quis abrir mão do seu direito, né? E manteve, também não é nada demais. Registro de candidaturas, prazo até 15 de agosto, convenções pela PEC agora, né? Aprovado 31 de agosto a 16 de setembro. Propaganda, as prefeituras poderão continuar fazendo as suas propagandas, suas campanhas, enfim, né? A partir de 11 de agosto, as emissoras ficam proibidas de transmitir programas apresentados ou comentados, né, por pré-candidatos. Enfim, uma série de outras alternativas e alterações. Basta você consultar aí que você vai entender direitinho essa alteração, essa mudança. Olha aqui, o Carlos Alberto Decatelli, aquele que foi ministro da Educação sem nunca ter sido, né, disse que o racismo influenciou no seu processo de desgaste e o levou a ser demitido, pelo fato dele ser um homem negro, né, e diferente de outros ministros aí também que apresentaram currículos incompletos, que mentiram através dos seus currículos, essa coisa toda. Uma delas é a ministra Damares, o outro, por exemplo, é o ministro do Meio Ambiente, né, o Ricardo Salles. Esse, aliás, é condenado já pela justiça, enfim, não sei nem por que continua no ministério depois das barbaridades que esse cara já fez, né? E outras figuras. Você acredita nisso, Armando? Não acredito nisso. Não acredito. O que então, futuro, que não foi, né? Ele apresentou um currículo dizendo que fez pós-doutorado e doutorado em algumas instituições e de fato não fez, inclusive algumas fora do país. Isso é uma coisa muito séria, estou falando porque eu sou mestre, né? Eu fiz a minha defesa de tese, e isso é uma pressão muito grande para o candidato, quando ele apresenta, quando ele é orientado pelo professor, a pressão ali é muito grande, você é obrigado a fazer uma língua, chama-se prova de proficiência, é um negócio seríssimo. Né? E ele disse, né, ao país, né, que ele era doutor e pós-doutor, ele tinha feito pós-doutorado. Então, não fez.
Então, seria um ministro que começaria, o ministro da Educação, não seria o ministro dos esportes, não é isso. Ministro da Educação. Não estou aqui falando mal do ministro do esporte, não é isso. Mas ministro da Educação, aquele que representa o país para o resto do planeta, né? E não seria legal isso, né? Seria até motivo de sarro, de brincadeiras. Não foi a cor dele, muito pelo contrário. Eu acho que até seria algo legal nós termos um ministro da Educação negro, comprovando nesse momento que a humanidade, que o mundo todo está sofrendo esse problema lá do racismo por conta dos Estados Unidos. Seria uma prova, né? Olha, o Brasil não é um país racista, né? Mas não foi isso, senhor ministro, não foi isso. Foi a sua titulação que não era verdadeira, tanto é que o reitor da faculdade, se eu não me engano, da Espanha, foi isso? Foi da Espanha? Não. Da Alemanha. Da Alemanha ou da Argentina? Da Argentina. Isso, olha, esse senhor concluiu os créditos, que são créditos. É você terminar a matéria. Terminou a matéria, fez a prova, passou. Mas não apresentou a dissertação de mestrado, não passou pela banca. Que é o... A tese dele não foi aprovada, né? Não foi aprovada, que seria a cereja do bolo. Colar grau, seria colar grau. E o pós-doutorado também na Alemanha. E o pós-doc dele também não é verdadeiro. Então agora, seria uma chacota. Agora, a questão que ele colocou, né, e aí você vê vários sites por aí, né, muita gente comentando a respeito disso, sobre a Damares e sobre o Ricardo Salles, além de tudo isso, o momento era diferente, né? O governo estava começando, o Bolsonaro vinha com 57 milhões de votos, né? Estava chegando, enfim, fica aquela situação toda favorável ao presidente. Ele anunciou os ministros, ninguém deu lá muita bola para o currículo da Damares ou do Ricardo Salles, enfim, né? Aí o governo vai seguindo aí, né? Vai perdendo intensidade, credibilidade, essa coisa toda, as críticas começam a acontecer, né? E ele assumiu, ou ia assumir o ministério, depois do colombiano, né? O Ricardo Vélez, né? E depois do Weintraub. Quer dizer, havia uma atenção geral do país em cima dessa nova indicação. Então, acho que não foi o fato dele ser negro que levou a essa situação, não. Mas como a gente fala muito do racismo, a gente tem que combater o racismo de manhã, tarde, à noite, todos os dias, todos os meses, o ano inteiro, enfim, né? É sempre importante levantar essa questão aí. Agora, só fazendo um parênteses, só quando ele falou, quando ele apresentou-se, mostrou-se uma pessoa muito culta. Não. Mostrou um sujeito com uma capacidade intelectual. Diferente dos outros dois. Diferente dos outros dois e de outros ministros que nós tivemos. Mas, lamentavelmente, a titulação, né, não era só fumaça. E, Armando, na educação. Na educação, você... Não pode brincar. Falar para o meio acadêmico. Não pode brincar. Que você, não pode brincar. Da realidade, não distorceu. Vamos distorcer os Chagas, Armando, Edgar, eu acho que ao contrário, na verdade, a condição dele, a raça dele, foi um aspecto ser considerado positivamente pelo Jair Bolsonaro. E nesse momento. Seria uma tentativa do Bolsonaro de mostrar aquela imagem. Olha, eu não sou racista, tanto é que além do Hélio Negão, aquele deputado cenográfico lá, que aparece ao lado dele o tempo todo em Brasília, né? Agora eu tenho também um ministro negro, né? Mas a gente tem que lembrar também de que o Jair Bolsonaro já deu várias manifestações racistas, inclusive ele chegou a comparar quilombolas com animais, foi condenado por isso, tem uma condenação por isso, e ele sempre foi contra o sistema de cotas raciais para promover um mínimo de melhorar as condições. Então, na verdade, eu acho que ele fez ele estava ao alcance, ele fez o possível para manter esse ministro, quase ministro, no cargo, mas a situação dele era tão desfavorável, era tão vexatória, que nem assim o Bolsonaro conseguiu mantê-lo no cargo, porque ele mentir na titulação da plataforma Lattes é uma coisa gravíssima no meio acadêmico. É crime. Né? Qualquer lugar, qualquer universidade do Brasil já seria demissão sumária. Ainda mais o Ministério da Educação seria pior ainda, né? Então, a manutenção dele no cargo era insustentável. E tem um ponto que o Botorão falou. No início do governo, tudo é diferente, é outra situação. E ele é um governo, claro. Ele é um governo que se elegeu com muitas fake news. E iniciou o governo, foram várias fake news. Aliás, o governo Bolsonaro, ele vem a todo momento fake news. Agora, recentemente, nessa semana, ele tem um programa agora experimental
Alô Brasil. A pessoa liga e fala com ele. Só que ele pegou 2 pessoas fictícias. As 2 pessoas que ligaram não existem. As fotos também não existem. Ele pegou o Joãozinho e a Mariazinha. Falando com ele, ele respondendo. E uma pessoa que era não sei da onde, na verdade é de São Paulo. De São Paulo. Enfim, uma confusão danada. Mais um fake news. Isso vai desmoralizando. Aliás, aproveitar que está Armando aqui, a gente poder debater esse projeto de fake news. Exatamente, está na minha pauta aqui também. Viu? Como combater a fake news, né? Que é algo muito difícil e o governo abusa disso. Tem gente criticando muito o Senado da República, né? Porque teria estabelecido uma censura, né, a população brasileira em relação às redes sociais. Vamos para o break, já já a gente volta, em instantes. Muito bem, estamos na sequência aqui, na volta do ponto de vista, para falar exatamente sobre essa aprovação, essa nova lei da fake news, né? Que muita gente chama de censura contra a população, contra as pessoas que usam as redes sociais, né? Algumas regras foram criadas, né, algumas fortes pelo Senado, e o presidente da República já disse que, inicialmente, né, a intenção é vetar, né, essa lei que foi aprovada pelo Senado. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né, se realmente ele vai vetar, se depois o Senado vai derrubar o veto, enfim, né, mas tem muita gente por aí já chamando de censura. Não sei se o Chagas acompanhou. Eu acompanhei, eu peguei a lei, li por alto, mas o que mais me preocupou, no caso aí, eu diria que é censura, no caso do artigo 10. Eu fui direto nesse artigo, porque mexe no conteúdo. Eu entendo sim que a fake news ela tem que sofrer uma regulação, mas o meio mais prático de buscar uma regulação seria seguir o dinheiro, né? Follow the money, né? Segue o dinheiro quem financia. Aí eu acredito que nós poderíamos coibir a fake news sem mexer com o conteúdo. Esse artigo 10, ele pede para seguir toda a trajetória das comunicações. Eu passei um WhatsApp para o Boturão, o Boturão para o Armando, o Armando para o Santana. Eu só vou saber fazer essa restabilidade do WhatsApp se eu abrir o conteúdo, se eu abrir de cada um. Aí está inferindo a intimidade, a individualidade da pessoa. Então eu sou contra esse artigo 10. E o que eu vejo no caso do fake news, não sei se o Armando vai concordar, eu prefiro a autorregulação. Fazer o que as grandes empresas estão fazendo nos Estados Unidos. Eu não vou mais anunciar nessa rede social enquanto ela estiver praticando fake news. Inclusive, isso hoje é matéria também de um grande jornal aqui no nosso país, falando sobre uma das redes sociais, das maiores, né, Facebook, que grandes empresas norte-americanas e algumas do Brasil estão aderindo a não gastar mais dinheiro em publicidade. Então é uma forma de você coibir. Agora o dono do Facebook, ele virou e falou assim, olha, é como procurar agulha no palheiro, não tem como. De fato, aí você estaria manipulando, olhando a vida de cada um ali. Realmente, mas se quiser, vai à origem, onde foi plantado. Existem mecanismos para tal. Lembrando o telespectador, e nós falamos muito isso, inclusive nas aulas que nós ministramos, que a plataforma internet não é um campo neutro. Não é aquela brincadeira de ir a um campo de futebol e que você xinga o juiz e está tudo certo. Aquilo é uma brincadeira, né? Não é certo, mas você vai lá e não acontece nada. Mas a plataforma internet, não importa se é Facebook, WhatsApp, Telegram, não importa se é Instagram, não importa. Você não pode acusar uma pessoa, inserir ali algo que destrua a imagem desse indivíduo, achando que, eu fui na internet. Não é crime. Para ficar mais claro, viu, Armando? Pelo texto aprovado no Senado, aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram serão obrigados a armazenar por 3 meses, 90 dias, portanto, os dados de usuários que encaminharem mensagens em massa, né? O argumento é chegar à raiz de uma fake news em investigação judicial ou na quebra de sigilo, por exemplo, né? Isso pode ser considerado censura? Aí seria um robô, né? Quando fala em massa, seria um robô, né? Porque nós, por mais que você fique ali diuturnamente no WhatsApp, tem pessoas que lamentavelmente ficam, né? A gente tem um limite, né? Tudo tem um limite. Você não vai conseguir disparar
tanto assim. Mas aí você já começa a ir exatamente contra o que esses aplicativos falam, que de ponta a ponta você tem criptografia e é totalmente sigiloso, e as pessoas se comunicam aí por conta disso. Mas começaríamos a mudar o cenário. O que eu quero deixar para o telespectador, até como lição, é que a internet não é um campo neutro, não é porque você está no Facebook ou em outro sistema desse que você pode criticar. Veja bem, criticar pode, você não pode cometer crimes, injuriar, caluniar, difamar, cometer atos de racismo, não importa de qual espécie, sobre a sexualidade da pessoa. Isso virá à conta, porque o seu IP ele é localizado. Por mais que você mude lá o seu nome, falar, eu vou trocar o nome aqui, botar uma foto de uma outra pessoa, consegue-se chegar no IP da máquina. Eu tenho vários casos no meu escritório de extorsão, né? De pessoas que lamentavelmente se envolveram com outras na internet e passaram a ser extorquidas. E a polícia consegue chegar. Demora um tempinho, viu? Mas a polícia chega no IP da máquina e aquele vigarista que acha que vai estar por cima da carne seca, uma hora, 6 horas da manhã, a polícia bate na sua porta. Só para acrescentar ainda mais um pouquinho aqui sobre a aprovação, né? A nova lei aprovada no Senado, as empresas do setor, por exemplo, WhatsApp, Telegram, enfim, né? Afirmam que essa lei aprovada no Senado, como eu disse, é um presente, ou seria um presente do Brasil para regimes autoritários. De acordo com o diretor de políticas públicas do WhatsApp na América Latina, a possibilidade de rastrear a origem dessas mensagens, antes anônimas, pode servir para perseguir ativistas. No fundo, eu acho que não deixa de ser uma realidade também, né? É esse ponto rápido, Santana. E que em nenhum país do mundo esse mecanismo de rastreabilidade, Chagas, como se pode ver nesse projeto aí aprovado, ele ocorre. Porque é muito tênue, é o que o Armando falou, rápido, Santana, é muito tênue. Eu defender em teses nazistas e outra coisa, eu praticar atos nazistas. Aí quando você entra nesse conteúdo, você vai não só verificar se ele defendeu teses nazistas, em tese, um professor falando ou se ele praticou. Aí você vai entrar também na intimidade dele. E na intimidade dele, você pode chegar a um ponto de você violar o direito dele ao sigilo, a sua intimidade, a sua privacidade. Aí que eu vejo que está quebrando o sigilo constitucional da individualidade da pessoa. É uma discussão que nós vamos ter. Chagas, eu acho que essa questão aí do combate ao fake news que trata esse projeto, eu acho que tem que ser visto em 2 níveis. Primeiro, o nível do usuário, o cidadão comum, o famoso tiozão do WhatsApp, ali que recebe uma mentira e repassa para frente, porque aquela mensagem ali reforça a sua convicção ou ataca aquela pessoa com quem, da parte ideológica, com quem ela não concorda, que quer realmente criticar. Esse aí é um nível. O outro nível é um nível muito maior, muito mais preocupante, que são os robôs. É o esquema empresarial, milionário, de disparos de milhões de mensagens, que aconteceu muito na eleição de 2018. Tanto Fernando Haddad quanto o Jair Bolsonaro utilizaram desse método. Existem até indícios de que uma única mensagem foi disparada 60 milhões de vezes. Imagina, quer dizer, muitas pessoas receberam a mesma mensagem várias vezes. Quer dizer, quase que cada brasileiro recebeu a mesma mensagem no WhatsApp. Isso daí é realmente criminoso. E aí a maneira de combater isso aí é o que você falou, Chagas, é seguir o dinheiro. Inclusive, existe a investigação da Polícia Federal que está chegando sim aos donos desse dinheiro, aos financiadores, né? Empresários muito identificados com o bolsonarismo, o velho da van, o cara do Madeiro e assim por diante, né? Então, eu acho que esse projeto, ele contempla esse tipo de crime organizado que é muito perigoso e é prejudicial à democracia. Isso me lembra um filme, não é antigo, relativamente antigo, do 007, se não me engano era o Skyfall. Tinha lá um sujeito que morava numa ilha, que tinha sido agente do MI6 e ele tinha um complexo lá gigantesco de computadores e ele criava situações no mundo para criar discórdia. Vendia para os governos, né? Vendia isso exatamente Acho que é o filme que morre a M. Que morre a M, exatamente. É o Skyfall. E é exatamente esse cenário que o Reich, ou seja, os nazistas fizeram. Criaram uma situação, criavam uma verdade e essa fake
por ser dita várias vezes, na forma da comunicação que eles tinham lá entre 39 e 45, virava uma verdade. E o que essas pessoas fazem de forma massiva... E rápida. E rápida, porque hoje não é mais por carta, né? Hoje é por internet. Então isso chega ao mundo todo, pulveriza rapidamente e tem muitas pessoas, tem empresas ganhando dinheiro com isso. Exatamente o que no filme mostrou há 10 anos. Né? E tem um ponto, rapidamente, que é interessante. A fake news sempre existiram, né? A gente na campanha eleitoral... Os nazistas faziam isso. Soltava aqueles jornais, como é, aquelas mensagens, jornais apócrifos. Soltava uma mentira, só que agora é muito rápido. O interessante é que na política... É até cômico, né? É uma coisa engraçada, não é? E não tinha essa repercussão, esses efeitos que nós temos. O engraçado nisso tudo, que essa promoção do ódio começou com um partido socialista de esquerda na Itália. Aí o Brexit, os conservadores ingleses aproveitaram, a direita aproveitou muito bem com esses fake news e tiraram o Reino Unido da União Europeia. Foi aperfeiçoado pelo Trump e chegou aqui na eleição do Brasil com o Bolsonaro. Qual a forma que eu vejo de combater isso? Um grande debate, mas fundamentalmente, eu repito, é seguir o dinheiro. A hora que a gente seguir o dinheiro e as empresas boicotarem, a coisa vai melhorar. E aproveitar o Armando aqui, a questão da fake news que também está sendo debatida no STF, que começou com uma origem, no meu modo de entender, inconstitucional. Totalmente inconstitucional. Mas que está levando a seguir o dinheiro e chegar no ponto. Sim. E esse debate que eu queria que você esclarecesse. Sim, isso é o que fez o ministro Alexandre de Moraes. É uma técnica muito antiga. Até o Walter Flagnero Mairovich, sempre quando fala de máfias italianas, ele fala que o que você precisa fazer é rastrear o dinheiro. Você rastreia o dinheiro, você chega no dono, chega na cúpula. Não adianta pegar os pequenos, pegar o grande. Apesar que hoje você pega e eles são substituídos. Né? Isso na produção de cocaína, de heroína, de armas, não adianta. Existe uma substituição. Tudo que não presta é substituído muito rapidamente. Para você formar um médico, um advogado, um dentista, leva uma infinidade de tempo. Para você formar um sujeito desse, rapidamente. Agora, me parece, nesse ponto, que o inquérito começou de uma forma equivocada e totalmente inconstitucional. Porque não pode o ministro fazer papel de delegado, promotor e juiz e carcereiro. Não pode. Desculpa, não pode. Não pode. O professor, fama também de professor Alexandre de Moraes, ele tem uma obra maravilhosa sobre direito constitucional, né? Ele fala muito sobre isso e talvez tenha galgado o seu lugar ao sol através da sua literatura. Mas entendo eu que ali ele estava completamente, o STF nesse ponto estava equivocado, está equivocado. O Alexandre de Moraes, inclusive, nesse livro, parece que é esse livro mesmo que o Armando cita, né? Ele disse que jamais um ministro da Justiça deveria ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, né? Ele era ministro da Justiça do Temer, o Temer o indicou e ele foi, né? Quer dizer, tem umas coisas que o Fernando Henrique Cardoso, lembra quando ele assumiu? Esqueçam tudo que eu já escrevi. Como o Bolsonaro, ele falou o seguinte, olha, falar sobre prerrogativa de foro, agora o filho dele está lutando pela prerrogativa de foro também na cadeia. Satanizavam o Centrão. Exato. A família Bolsonaro satanizava o Centrão. Não pode prerrogativa de foro. É igual feira livre. Por partidos corruptos. É igual eu não quero, na minha porta. Na minha porta dos outros. Agora, na Assembleia Legislativa, os deputados Douglas Garcia e Gil Diniz, os dois são do PSL, né? Eles foram afastados das atividades parlamentares pelo presidente da Casa, Cauê Macris, que é do PSTB, né? Porque são investigados pelo Supremo Tribunal Federal exatamente por disseminação de fake news, né? Inclusive, eles são acusados, eles são investigados, não sei se já são acusados, acho que não são acusados, né? O Armando, mas inclusive fazer parte lá de serem colaboradores do gabinete do ódio, né? do Palácio do Planalto. Bom, o Armando de Matos, a gente tem visto aí uma série de vídeos, né, que são apresentados pelos principais telejornais, pelas principais emissoras de TV aí do país, né? Globo, Bandeirantes, Record, enfim, né? As principais emissoras de rádio, sites, enfim, mostrando atos violentos, né, de policiais militares. Nós regredimos no tempo, voltamos àquela época em que a gente tinha que ter medo da polícia, né?
depois até no governo do Estado, do governo Covas para o governo Alckmin, depois no governo Serra, enfim, foi feita uma ampla reciclagem das lideranças da Polícia Militar, enfim, e houve uma reaproximação, ou uma maior aproximação da Polícia Militar com a sociedade de maneira geral, né? Não tem muito tempo ainda para discutir isso, evidentemente, mas queria que você opinasse a respeito disso. Olha, deixar claro para o telespectador, a violência acontece no mundo todo, não é no Brasil. Lógico que sem nós dúvida. temos aquela imagem lá, criar o crime de tortura por conta daquele episódio da favela Naval, o governo que do Mário tinha Covas. um policial que o nome dele era Rambo, né? Isso. Ele puxou o revólver, atirou, ele bateu com um pedaço de madeira na planta dos pés da pessoa. Aquela imagem foi veiculada no mundo todo, feita por uma filmadorazinha pequena que um morador fez. Aquilo tomou o corpo, virou a lei dos crimes hediondos. Lamentavelmente, existem bons, maravilhosos, a grande maioria, a maioria, 99,9%, não digo que nem 1% faz isso, mas existe a violência. Existem as corregedorias, existe a Polícia Civil, que vai fazer a apuração, a corregedoria da Polícia Militar, etc. E essas pessoas, quando são identificadas, são levadas às barras da Justiça, perdem a sua liberdade e perdem o seu emprego e, portanto, a sua aposentadoria. E as famílias sofrem. Mas violência existe? Eu não sou hipócrita de falar que não existe um policial mais com vontade de... Até porque o treinamento da Polícia Militar, ele é muito mais duro do que das outras polícias, da Polícia Federal, da Guarda Municipal e da Polícia Civil. É um treinamento diferente, é um treinamento militar mesmo, né? Alguém se excede? Alguém se excede. Como um médico se excede, um juiz se excede, um advogado se excede, um jogador de futebol Jornalista se excede. muitos. Um professor de pré-primário se excede, né? Todo mundo tem o seu dia de fúria, como existe aquele filme lá, o Dia de Fúria. Sem dúvida. Mas esse mal policial vai pagar. Mas quero deixar claro para o telespectador que a maioria massiva, 99,9% das polícias, não da Polícia Militar, das polícias do Brasil e do mundo, são profissionais maravilhosos, que quando nós precisamos, nós chamamos... Mal remunerados. Muito mal remunerados, principalmente no estado de São Paulo. Quero mandar um abraço aqui aos meus amigos do 2º DP de Santos. Tivemos um incidente lá, caiu o teto da delegacia, né? Não é culpa do delegado da delegacia, tampouco do seccional, do diretor. A culpa é do governador, que esqueceu de investir. Até estava falando com uma delegada que lá trabalha, a doutora Lígia, e falando com ela, comentando com ela, né? E ficou uma situação ali, o telhado caiu, né? E se cair em cima de uma pessoa que está passando, de um policial, de uma pessoa que está na delegacia para ser ouvida, ou uma criança, mataria, né? Por sorte aconteceu no final de semana. O meu grande abraço aqui aos amigos do 2º DP. Muito bem, estamos fechando o ponto de vista, agradecendo aqui mais uma vez ao Armando, agradecendo ao Chagas, Santana sempre conosco, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, reprise até quinta-feira às 8 da noite e na sexta, meia-noite. Obrigado, valeu gente, tchau.